Ô, Monique Danello, que engraçado, né? Essa turma, ô Monique Danello, ela é muito fofoqueira. Essa galera aqui de chat, tem gente especialista em tudo, né? Agora tem gente especialista até em transplante de coração, eu tava vendo aí. De Assunto da semana, né? fila do SUS e tal, tem especialista. Eles sabem tudo. E eles estavam falando que já estava decidido que a final da Copa do Brasil ia ser no Maracanã. E não vai ser, Monique Danello. Pois é, não vai ser. Ontem a gente acompanhou lá o sorteio e o esquema foi assim. Eram 5 bolinhas de cada time, muita gente até ficou perguntando pra que tanta bolinha? É só pra ter aquela emoção, entendeu? De fazer o tchicu lá no negócio. Se fosse 2 bolinhas, não ia ter muita emoção, podia marcar, porque aí se fosse uma de cada time, sei lá, vai que na hora que botou ficou de olho e ficou marcando. Então, para ter uma emoção, e aí assim, a gente pôde ver as bolinhas abertas lá quando a gente chegou, e depois na hora o Calleri e o Everton Ribeiro foram lá do lado enquanto fechava cada bolinha também para dar um confere, e aí deu aquela mexida e pegou a bola do São Paulo. Eu não participei da galera do chat falando, né? Não cheguei a dar minha opinião no chat, mas se eu tivesse dado, eu iria na corrente contrária, que a fase é tão caótica que eu tinha certeza absoluta que ia sair essa bola do São Paulo ontem, porque nada dá certo no Flamengo, mas nada. Sabe o que é nada? Nada. Para completar, o Arrascaeta sofreu uma lesão seríssima no bíceps femoral e corre o risco de perder as 2 finais da Copa do Brasil. Então, assim, ontem eu estava até rindo, que eu estava assistindo um colega entrando ao vivo lá na CBF falando: a notícia de hoje não é boa. Aí eu pensei, quando que a notícia é boa, né? Nesses últimos tempos. Então, assim, foi na sorte, 5 bolinhas para cada lado, sorteou apenas uma, era do São Paulo, e aí a bolinha sorteada, o clube decidiria a final da Copa do Brasil dentro da sua casa. Então, 17 teremos o jogo no Maracanã, 24 no Morumbi, dessa vez diferente, né? Os jogos no domingo, e aí o São Paulo fica com essa vantagem. Mais interessante, André, assim, eu vou tentar traduzir assim o que eu senti, né? A minha percepção lá. Um clima absolutamente diferente. Tem até uma foto rodando aí pelas redes sociais, que é uma foto da primeira fileira lá do palco, lá do auditório da CBF, onde estavam sentados os dirigentes do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim, o Sampaoli e os jogadores. A cara deles na foto parecia que o Flamengo nem estava numa final. Era uma expressão assim tão tenebrosa, e essa foto viralizou muito porque chamou muito atenção. E do outro lado, era uma empolgação e um brilho, né? Você vê o Calleri falando a possibilidade de dar um título inédito para esse clube, o Calleri falando: tô arrepiado só de ver a bola saindo aqui, pensando no São Paulo, na possibilidade de ser campeão com essa camisa. A forma do discurso muito emocional de Rafinha, Dorival e Calleri para um discurso muito seco do lado do Flamengo. Talvez o Felipe tenha sido o único que falou num tom mais de emoção, que o Felipe é um cara bem emocional também. Agora, o Sampaoli, quando foi perguntado, acho que a frase também define bem o momento, que ele diz: ele nem fala mando de campo, que ele usa a expressão lá meio do espanhol da Argentina, que ele diz: nossa preocupação não é o campo, nosso problema é o São Paulo. E define bem, né, o momento que o Flamengo está vivendo. Então, assim, eu fiquei com essa sensação, e é uma sensação que eu já tive uma vez, que foi na final Flamengo e Palmeiras lá em Montevidéu. Quando veio aquelas 2 coletivas pré-jogo, a forma como Abel Ferreira, os jogadores do Palmeiras falavam, e o Renato e os jogadores do Flamengo, você percebia que tinha um clima absolutamente diferente. E foi a mesma sensação que eu fiquei ontem, que eu acho que traduz muito esse momento. Quando eu sair do ar aqui, eu posso até encaminhar a foto para o Túlio, se vocês quiserem botar aí depois para a galera ver, porque assim, é chocante a foto. Tá todo mundo meio depressivo, assim, um clima de tensão, um contraste realmente muito, muito claro, assim, com o clima do outro lado. Agora, Monique, só sobre o retrospecto, tá? A notícia pode ser boa pro Flamengo, porque das finais de Copa do Brasil, 15 vezes o time que decidiu em casa foi campeão. 19, quem decidiu fora foi campeão. Então, das 34 finais que a gente já teve na história de Copa do Brasil, a maior... A diferença é pouca, tá? Ali, como diria o outro, na margem de erro, mas
mais vezes o time que esteve como visitante no jogo decisivo, na finalíssima, foi campeão. A gente tem aí até o levantamento. Eu vi com o PVC falou, tem aí no GE, o Corinthians foi campeão 3 vezes fora de casa, o Cruzeiro foi 2 vezes e tal, o Flamengo foi 1 vez. Por que tem um asterisco? Ah, porque foi Flamengo e Vasco, então é Maracanã, né? Isso é desconsiderando a final. As 2 recentes foram em casa, do Atlético, que você até estava comigo no Maracanã, Isso. naquela ocasião, né? Que É tínhamos o caderno de esportes e a do Corinthians no ano passado. E aí os times que foram campeões em casa pela Copa do Brasil. Cruzeiro 4 vezes, Palmeiras, o Flamengo foi 2 vezes. E o São Paulo não, perdão. O São Paulo nenhuma, porque é um título inédito para o São Paulo. De qualquer forma, no retrospecto total de finais, a notícia ela é boa para o São Paulo, que vai decidir fora. Para o Flamengo, perdão, que vai decidir fora. Só que no retrospecto recente do São Paulo jogando em casa, é um negócio muito sério, cara. Eu tava vendo aí uma matéria em algum lugar, de 2020 para cá, o São Paulo jogou 13 confrontos, ou eliminatórios, né, ou de mata-mata, ou de jogo único, porque no Paulistão tem jogo único e tal. Foram 13. O São Paulo passou nos 13. Nos 13. Inclusive correndo atrás várias vezes em momentos difíceis. Recentemente a gente viu correndo atrás do resultado contra o Corinthians, teve contra o São Lourenço, agora vai ter que correr contra a LDU. Então, assim, o retrospecto recente para o São Paulo é muito melhor. Agora, esse jogo de ida no Maracanã, Monique Danello, nos coloca como questão, porque eu imagino que quem administra o Maracanã hoje estava torcendo para o segundo jogo, sei lá, não só por questões de ser a finalíssima no Maracanã, mas por conta do gramado. E agora o jogo vai ser o de ida, então aquele período, ele não vai ser tão longo assim como imaginavam, porque o primeiro jogo vai ser no Maracanã, Monique. É isso, são 20 dias, que era o mínimo, né, que se falava, pelo menos 20, do último domingo até a véspera da decisão no dia 16. Ontem, inclusive, o presidente Rodolfo Landim falou rapidamente com a gente na saída lá da CBF, ele não quis gravar a entrevista, mas aceitou conversar ali com alguns setoristas do clube. Ele disse que o Maracanã ficou de enviar para ele um relatório ontem, até o fim do dia, sobre tudo o que precisava ser feito e seria feito nesse período para que o gramado estivesse pronto no dia 16, que é a véspera da final, para essa primeira partida. Então, é algo que ontem a nossa Pri Senhorães também trouxe a informação que o São Paulo vai cobrar de perto e que ontem o Casares já falou, né, com o Flamengo, com o Landim sobre o assunto e vai acompanhar de perto para que as 2 equipes tenham um gramado decente para jogar no dia 17. A gente viu como o gramado terminou essa semana depois de Fluminense e Olímpia e de Flamengo e Internacional. Então, há essa preocupação agora sobre os mandos, né, e o desempenho das equipes, André. Ontem isso foi um assunto, assim, muito repercutido lá com o Dorival e com os jogadores, porque o torcedor tricolor tem uma preocupação com o desempenho do São Paulo fora de casa. E o Dorival falou um pouco sobre isso, ele disse: essa vantagem só vai ser vantagem dependendo do que a gente construir no jogo de ida, porque a gente já conseguiu reverter resultados, exatamente como você falou aí, deu exemplo do Corinthians e agora tem a LDU. O Dorival também deu exemplos, né, de momentos em que o São Paulo conseguiu buscar esse resultado e escalar a montanha dentro de casa para se classificar, avançar, mas ele tem uma preocupação com isso, né, de como vai sair o São Paulo desse jogo de ida no Maracanã para que possa fazer valer a sua vantagem dentro de casa. E do lado do Flamengo, também, conversando com algumas pessoas antes do sorteio, tinha muita gente dividida. Decidir no Maracanã era uma vontade muito grande, mas também existia esse receio de, olha, se a gente fizer o primeiro jogo em casa, a gente fizer um grande jogo, a gente talvez consiga fazer meio caminho andado ali. E foi justamente o que o Flamengo não fez contra o Olímpia, que saiu com 1-0 só. Se tivesse vencido demais, dificilmente teria sido eliminado lá no Paraguai. Então, é uma incógnita, porque ainda temos muito tempo até lá. O mês de agosto está acabando, então a gente tem aí praticamente quase 20 dias até essa decisão. Problemas, né? Já vi que piscou aí na tela de lesão, coisas que serão incógnitas até lá.
o próprio gramado. E o Flamengo ainda tem posso dizer um adversário, talvez, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, que é uma paralisação de data FIFA. Porque, André, desde que o Sampaoli chegou, sempre que há uma parada mais longa, e aí seja uma data FIFA ou um período livre de treino uma semana, o Flamengo tem problemas. O Flamengo voltou de uma parada de data FIFA e perdeu muito feio para o Bragantino. Os jogadores não conseguiam andar em campo. Contra o Cuiabá, o Flamengo teve um tempo ali de semana livre para treinar, a mesma coisa. Agora, contra o Internacional, uma semana livre, a gente viu 3 jogadores sentindo a posterior da mesma coxa, que o do Thiago não chegou a ser lesão, mas ele para no Maracanã, bota a mão na coxa, alonga, faz o mesmo movimento do Arrasca e do Luiz Araújo e depois é substituído. Mas o Arrasca e o Luiz Araújo são lesões sérias no bíceps femoral, os dois, e eles vão ficar aí na luta até o final para saber se jogam. Então, tem ali uma incógnita, já que a gente não assiste treino e também quase ninguém dá entrevista, sobre o quanto o Sampaoli estica a corda nesses períodos sem jogos, e aí o time volta muito abaixo. Dessa vez o Flamengo vai voltar tendo o Atlético Paranaense antes no dia 13 e depois a primeira final contra o São Paulo. Então tem muito ponto de interrogação aí no caminho, tanto para Flamengo quanto para São Paulo, antes dessa primeira decisão. E a gente vai falar mais sobre isso até chegar à decisão e tal, mas do que a gente ouve falar dos treinos do Sampaoli, a gente não pode duvidar de nada, né? Ontem mesmo eu estava vendo o programa do Sport TV, Boleiragem, né? Boleiragem. Tava vendo um pedaço aí, o Éder Aleixo, cara. O Éder é um dos maiores ídolos da história do Atlético Mineiro. O Sampaoli, quando era técnico do Atlético Mineiro, simplesmente proibiu o Éder de ver treino. Ele é auxiliar, assistente lá, não sei qual que é a função correta. Proibiu o cara, falando, não só a minha comissão técnica que vai ver treino e tal. Aí depois de um mês que foi... Ele realmente é um cara... Eu acho ele bom treinador, mas é um cara muito esquisito. O preço a ser pago é alto. E agora o Landim também ficou numa sinuca de bico, porque ele declarou, né, que o Sampaoli será o técnico na final. Então isso, e eu inclusive pressão, né? Perguntei a ele ontem isso novamente nessa conversa que não foi gravada, porque essa semana começaram a surgir algumas notícias de reuniões para definir o futuro da comissão técnica, e tem um agravante que é um clássico com o Botafogo no sábado, no famoso caiu no tapetinho. O Botafogo fez 11 jogos no Brasileiro em casa, venceu os 11 e não perde a 19 jogos, né? Ainda tem a Sul-Americana aí no meio de semana. Então, assim, não é uma perspectiva muito boa para o Flamengo. E aí a questão era, dependendo do que acontecer nesse sábado, e vindo uma data FIFA pela frente, o Sampaoli vai continuar no cargo? E a resposta dele foi, óbvio. Foi o que ele disse, óbvio. Então, assim, ele garantiu o Sampaoli para a final da Copa do Brasil, que muita gente acreditava que podia não acontecer dependendo do resultado de sábado, mas ele foi reto e direto. Óbvio foi a resposta dele.